Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, 5 de fevereiro, segunda-feira. Eu, pastor Fábio Martins, estou aqui para poder trazer para você um tema especial no devocional de hoje, que tem como tema Aprenda a depender de Deus. Queridos, é uma das principais e primeiras lições que Deus tenta nos ensinar quando nós nos convertemos. Você sabia disso? Pois é. Por quê? Porque isso vai nos trazer livramento e vai também nos trazer libertação para a nossa vida. Então, o tema de hoje é Aprenda a depender de Deus. E para falar sobre aprender a depender de Deus, eu trouxe um personagem especial, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o Saulo, né? O apóstolo Saulo, que tem ali no caso, né? O Saulo, que é um nome judaico, e Paulo, que é um nome grego, tá? Ele era tanto judeu praticante, como também um fariseu fervoroso. E eu trago essa história do apóstolo Paulo para que nós possamos meditar, porque ele traz um ensinamento incrível sobre aprender a depender de Deus. Amém? E para que a gente possa começar, eu vou pedir para que você, se você estiver com a sua Bíblia aí, acompanhando, né? Ou, se você quiser, você pode acompanhar com a gente aqui na tela, que eu vou colocar na tela para que a gente possa acompanhar juntos. Ou você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Bom, mas antes de eu ler, deixa eu fazer um convite especial para você. Não é inscrito no canal? Se inscreve. E se você já é inscrito, apoie o nosso canal de uma maneira muito simples. Como, pastor? Basta você deixar um joinha, um like, um comentarinho, um oi, um bom dia, um graça e paz do Senhor Jesus, ok? E compartilhar pelo menos com uma pessoa. Se você fizer essas três coisas, você ajuda e apoia o nosso canal a ser recomendado pelo YouTube. O YouTube vai entender que é um vídeo relevante e ele vai achar legal e recomendar para outras pessoas. Mas se você assistir e não fizer isso, o YouTube vai achar que é um vídeo chato e não vai recomendar para ninguém. Então, nos ajude e nos apoie. Deixe o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Curta, comente, compartilhe e nos ajude. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Bom, então vamos lá. A história de Paulo, que eu vou trazer para você. O texto que vai falar sobre Paulo é um texto muito legal, que vai nos ensinar, então, a aprender a depender de Deus. Então, me acompanhe lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Diz assim: Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. É muito legal essa passagem, né? Essa passagem, muitas vezes a gente lê, a gente muitas vezes fica pensando, o que será que estava querendo dizer? Será que era só por uma questão do orgulho do apóstolo Paulo? Não. Esse texto, queridos, ele vai nos ensinar a depender inteiramente de Deus. E se eu aprender a depender de Deus, eu não vou ter por que ser orgulhoso, porque o orgulhoso depende de si próprio.
confia em si próprio. Agora, quando nós aprendemos a depender de Deus, todo o orgulho cai por terra, toda aquela autossuficiência cai por terra. Então, vai ter 4 lições aqui, queridos, 4 lições importantes que eu quero trazer para você aqui nesse texto que nós lemos, ok? 4 importantes lições que nós podemos aprender aqui nesse texto que nós lemos. O primeiro é os espinhos nos levam a depender de Deus. É isso mesmo. Nós acabamos de ler, queridos, lá em 2 Coríntios 12, 7, e simplesmente os espinhos de Paulo levaram ele a depender. Porque o texto diz que para evitar que eu me exaltasse, por causa das grandezas das revelações de Paulo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. O que é o espinho na carne para nós hoje? O espinho na carne, queridos, ele pode ser todo tipo de provação, todo tipo de perseguição, de problemas, de situações que nós passamos no nosso dia a dia. Você já deve ter ouvido, com certeza, alguém falar assim: pastor, depois que eu me converti, eu estou tendo tanto problema, mas tanto problema, pastor. Tanto problema como eu nunca tive na minha vida. Sabe por quê? Porque a primeira lição, lembra no começo da mensagem que eu disse? A primeira lição que Deus nos dá é aprender a depender dele. Então ele permite que esses espinhos, ele permite que essas situações aconteçam na nossa vida para que nós venhamos a depender dele. Outras vezes, o próprio Deus faz com que isso aconteça para nos disciplinar. Então, se você é um desses que muitas vezes fala assim: pastor, depois que eu comecei a andar com Deus, as coisas começaram a ficar difíceis, é por causa disso. É porque você ainda não aprendeu a lição de aprender a depender de Deus. Então você tem que saber que os espinhos, os problemas, as situações, são espinhos que Deus vai permitir na sua vida para você aprender a depender de Deus. E quando você entende isso, leva você ao segundo ponto. Qual que é o segundo ponto, pastor? É te levar a orar. Perceba, queridos, quando a pessoa ela está com grandes problemas na vida, o que ela faz? Ela vai orar, ela vai fazer campanha, ela vai para a igreja. Não é assim? Toda vez que a pessoa tem problema, ela se afunda na oração, ela vai para o culto, ela faz campanha, ela faz jejum, ela acorda às 3 da manhã. Mas quando passa, ela deixa de fazer tudo isso. E daí o problema vem de novo, o espinho na carne, lembra? Porque Deus olha assim e fala: mas não aprendeu ainda? Daí Deus permite que as situações venham. Daí você volta lá no primeiro estágio de novo. Entender que o espinho na carne vai te levar a depender, aprender a depender de Deus. Quando você entendeu isso, você vai passar para a segunda, que é aprender a orar. Vai te levar, o espinho na carne vai te levar a orar. E a oração vai ensinar você, vai levar você a aprender a depender de Deus. É isso que diz o texto em 2 Coríntios 12, 8. Quantas vezes Paulo orou? 3 vezes. Ele pediu a Deus que tirasse de mim. Agora, ele orou. Deus respondeu? Sim. Deus respondeu, e Deus sempre responde às nossas orações. Seja com sim ou seja com não. Muitas vezes a gente fica feliz só quando Deus fala sim. Mas se eu fosse você, eu passaria hoje a pensar da seguinte maneira: se Deus está falando não,
é porque Deus está te livrando de alguma coisa. Ou porque Deus tem algo melhor para você. Então agora você vai começar a ficar feliz, se alegrar quando Deus fala sim, mas também quando Deus falar não. Porque Deus ele vai responder a sua oração. E por que, queridos, que ele permite isso? Para que você aprenda a orar. A única forma de você conversar com Deus e de você ouvir Deus é orando. Eu torno a repetir. Os problemas que você passa na sua vida é para você aprender a depender de Deus. Que vai te levar à oração. Que vai levar você a orar mais. Que vai levar você a ir para a igreja mais. Que vai levar você a jejuar mais. Que vai levar você a ler mais a Bíblia. Você me entendeu? Era isso que acontecia com Paulo. No entanto, o apóstolo Paulo, queridos, você vai reparar em partes da Bíblia que ele diz assim: eu oro mais do que todos vocês juntos. Ele fala para a igreja do Coríntios. Mas por que ele orava tanto? Porque ele sabia do benefício de oração, ele sabia que ele orando Deus iria ouvir, e ele sabia também que orando ele iria viver debaixo da graça de Deus, que é o meu terceiro ponto nesse devocional. Primeiro, saber que o espinho na carne me leva a depender de Deus. Segundo, esse espinho na carne vai me fazer orar. Orando, vai me fazer depender de Deus por causa da graça do Senhor. Então, 2 Coríntios 12, 9, que nós lemos, ele diz assim: ele, porém, me disse, ele quem? Deus, a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você. Tudo que nós precisamos, queridos, é da graça de Deus. Ela é suficiente, ela nos basta. A graça do Senhor nos ajuda nos momentos de fraqueza. Porque quando nós somos fracos, quando você é fraco, nós somos fracos, muitas vezes a tendência é nós queremos nos levantar por nós mesmos, pela nossa própria força, pela nossa própria sabedoria. Nós mesmos queremos levantar do chão com a nossa própria força. E é isso que Satanás quer. Entenda bem, queridos. Entenda bem que viver na graça nos leva a depender de Deus. Por quê? Porque quando nós caímos, quando nós estivermos dentro de uma situação difícil, nós não vamos querer levantar sozinho, resolver sozinho, responder sozinho. Nós vamos procurar a graça, a resposta, a dependência de Deus me faz viver na graça. Mas quando eu tento levantar sozinho, responder sozinho, resolver sozinho, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo exatamente o que Satanás quer. E o que Satanás quer, pastor? Que eu anule a graça, o sacrifício de Jesus lá na cruz. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso, pastor. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensava que quando eu caísse e eu tentasse me levantar, isso mostrava a minha força de vontade. Não! Quando você cai, quando você tem problemas, quando você tem situações difíceis, e você tenta resolver com a sua própria sabedoria, força, você anula Jesus Cristo, todo o sacrifício de Jesus na cruz, e agrada a vontade de Satanás. Mas quando você vê que você caiu, mesmo que você saiba, eu tenho força para levantar, eu tenho sabedoria, mas você pega, não, aqui não, Satanás. Eu vou recorrer ao meu Senhor, a graça dele me basta, a graça dele me é suficiente, eu derroto Satanás. E aqui, queridos, de todos os pontos que eu vou salientar, esse é uma chave fundamental para você vencer Satanás e para a sua libertação. Esses 2 pontos é fundamental. 2 pontos é fundamental. Então,
Viver na graça de Deus me leva a depender de Deus. Me ensina, me faz aprender a depender de Deus. Por quê? Porque mesmo que eu saiba, mesmo que eu tenha força, mesmo que eu tenha sabedoria, eu vou buscar a graça de Deus, para que não seja cancelada na minha vida a graça de Cristo. E assim eu derroto Satanás. E assim eu venço Satanás. E quando eu faço isso, queridos, e quando eu faço validar todo o sacrifício de Jesus na minha vida, eu começo a entender o quarto ponto que eu vou dizer agora para você, que é o amor de Cristo. Esse amor de Cristo que nos leva a depender, que nos leva a aprender a depender de Deus. É isso que diz lá 2 Coríntios 12, 10. E diz o quê? Por isso, por Cristo, alegro-me. No quê? Nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Você pode acrescentar todos os seus problemas aí, todos os seus espinhos. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Escreva lá nas mensagens do vídeo, logo abaixo desse vídeo, escreve lá na mensagem. Quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque simplesmente o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vou repetir. Quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque simplesmente, queridos, simplesmente o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso eu tenho orgulho de ser fraco. Por isso eu tenho orgulho de me sentir necessitado de Deus. Por isso eu me sinto orgulhoso de depender inteiramente da graça de Deus e reconhecer esse amor de Cristo pela minha vida. Paulo sentia prazer, queridos, nas fraquezas, nos insultos, nas privações. Por quê, queridos? Porque quando ele era fraco, o poder de Deus agia nele. Quanto mais problema ele tinha, quanto mais necessidade ele tinha, mais o poder de Deus se aperfeiçoava. E mais ele vencia. Mais ele ia vencendo. Tem pessoas que muitas vezes demonizam tudo. Todos os problemas, todas as situações da vida. É Satanás, é demônio. Sai, sai, sai. Queridos, para pensar. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e sua vida passou a ter mais problemas, não é porque Satanás está com raiva de você. Ele está. Ele está com raiva de você, mas o trabalho de Satanás é ficar com raiva e desficar. A questão é que Deus quer fazer você aprender a depender de Deus. E aprender a depender plenamente, cegamente. Onde você vai ter que aprender a confiar em Deus com fé, com confiança. E todas essas situações têm um porquê e têm um benefício. Eu vou te provar. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Diz assim, queridos. Olha só. Irmãos, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Você me entendeu? O porquê que é bom passar por isso?
Porque quando eu passo por isso, eu aprendo a depender de Deus. Isso vai me gerar perseverança. E a perseverança vai gerar uma ação completa na minha vida. Vai me gerar uma ação completa na minha vida. Porque a perseverança vai me gerar o quê? Vai produzir o quê? Fé. E a fé vai me produzir o quê? Perseverança. E a perseverança, queridos, vai ter uma ação completa na minha vida, me fazendo ser o quê? Perfeito e íntegro. Não é perfeito falando que eu não vou pecar. Perfeito na questão de fidelidade, de integridade, de obediência. Amém? E para encerrarmos, queridos, não podemos esquecer de Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 6, que diz assim para a gente, quer ver? Ó? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Perceba que o livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 6, basicamente, ele lista aqueles 4 pontos que eu listei em 2 versículos. Então, pare de achar que os seus problemas, muitas vezes, são coisas de demônio. Deus quer ensinar você a depender dele. Deus quer levar você para a oração. Deus quer levar você a viver debaixo da graça. Deus quer fazer você entender todo esse amor, a largura, a profundidade, o comprimento desse amor de Cristo por mim e por você. Amém? Então, aprenda a depender de Deus. Vamos orar, queridos? Quero agradecer você por estar com a gente, claro. Curta, comente, compartilhe e ajude o nosso canal. Bom? Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar e agradecer o teu santo nome por mais essa semana útil que se inicia, esse dia útil, onde nós voltamos ao trabalho, aonde muitas escolas estão voltando às suas aulas e pedimos a bênção, a proteção, a direção, o cuidado do Senhor para com os nossos filhos, para com os professores, para com todos os profissionais da área da educação. Consagramos ao Senhor as nossas vidas, Pai, nos guardando e nos protegendo na saída e na chegada, em todos os trajetos da nossa vida. Guarda-nos e proteja-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Tchau, tchau.